também gostava de saber o porquê do Gonçalo fazer tantos comentários anti-LGBTQ+, em redes sociais. Gostava que ele me explicasse como é possível. Gostava que me explicasse como isto não é hate speech. Ele pôs um post deste Twitter, que é a Jornada Mundial da Juventude, bandeira LGBT, erguida por peregrinos em Belém. E tu disseste, tu escreveste, e passo a citar: mulheres com pênis, homens podem engravidar, bandeiras LGBT num evento católico há 10 anos, davam bons sketches de comédia. Hoje em dia, esta é palhaçada real. Uhum, exatamente. E é para tu comentares isto e explicares a tua visão em relação a isto. Bom, se nós formos analisar a maior parte da opinião das pessoas católicas e não apenas a mediatização feita pelos meios de comunicação social, vamos perceber que a opinião das pessoas que têm a presença religiosa não é propriamente favorável à presença dessa bandeira, não é? E a mesma coisa acontece não apenas na questão religiosa católica, mas também na questão religiosa muçulmana, porque se querem fazer exatamente a mesma coisa na Jornada Mundial da Juventude, também poderiam fazer exatamente na questão religiosa em Meca. Essa é a questão. E vamos às coisas. Quando dizem, e tal, manifestações ou opiniões anti-LGBT, eu não tenho absolutamente nada contra ninguém que seja determinada orientação sexual. Agora, fazer propaganda política a partir de determinadas orientações sexuais, em que depois se fundamentam coisas que não têm fundamento científico absolutamente nenhum, como a questão de existirem não sei Não, quantos mas, géneros, certo, mas isso espera aí, Gonçalo, mas só um ponto. Há 15 minutos dizias que era completamente contra qualquer proibição. E agora estás a não, dizer. não disse isso. Eu disse isso, que às vezes a questão proibicionista, às vezes, não funciona, mas ser contra toda e qualquer proibição é ser anarquista. Sim. Mas Não pode, então. isso Sim. ninguém é. Os anárquicos, não é? O chato claramente queria que eu tocasse esta conversa. Então, mas repara, qual é o problema da bandeira LGBT? Porque eu não tinha visto esse post. Qual é o problema da bandeira LGBT com os peregrinos em Belém? Eu não estou a perceber. E não vamos entrar em what about Meca. Não estamos a falar de Meca. Estamos a falar em Portugal. Não vamos entrar nestes whataboutismos típicos. Vamos entrar. Estamos em Portugal. Estamos num país Não muito. achas que é um símbolo, não achas que é um símbolo de desrespeito à Igreja Católica? Atenção, eu não Não, sou claro que católico, não. mas Eu sou digo, católico oh, meu, crismado. tenho E não, comportamento católico, mas eu, sou católico, mas eu sou católico, crismado e fui acólito durante muitos anos. Eu era o gajo que levava a cruz ali à frente. E não é por isso que eu olho, de alguma forma, para a bandeira dos LGBT e fico, oh meu Deus, estou ofendido. Não, claro que não. Eu estou no seu direito. Aliás, eu fico super feliz da igreja olhar para isto e não condenar. Eu fico extremamente. Eu não sou católico neste momento, ok? Eu, entretanto, shiftei para alguém agnóstico. pois porque tu Mas estás-me a ver? voltei aqui. Não, eu caí outra vez, não foi? Ok, mas consegues-me ouvir? Em que parte é que ficamos? Agora já não sou católico, depois já não ouvi. E agora não sou católico, sou gnóstico, mas independentemente das coisas, tenho uma educação religiosa, católica, uns paixão, por aí fora. E estamos a falar mais a mais de um país que é laico, não é? A religião é um evento, existiu, as pessoas manifestaram-se como quiserem dentro daquilo que é lei, portanto, Então, mas nesse caso eu também me posso manifestar no sentido em dizer que acho que isso é uma falta de respeito, da mesma forma que houve milhares de católicos que se manifestaram contra a exibição dessa bandeira porque acham que é uma falta de respeito para a crença deles. que é? É porque agora estou-me a perguntar porquê, porque eu tenho dificuldade em entender isso. Como assim? Não estou a perceber. O porquê que é um desrespeito? Tipo, e nota-se nesta conversa que existe uma. Mas porquê? Qual é o problema desta comunidade? É que eu não consigo entender. O problema é que, repara, tu estás a colocar dentro da Igreja Católica, que, por exemplo, proíbe casamento homossexual, que eu, por exemplo, no caso, sou a favor da união civil homossexual, mas isso, enfim, voltamos, são outros 500, mas dentro da Igreja Católica é um símbolo de desrespeito para muitos católicos. E houve pessoas que fizeram isso como um símbolo de provocação. E houve pessoas também que foram noticiadas na comunicação social a dizer que foram provocar para lá. E isso não é bonito de se ver. Porque Mas sabem que é um símbolo e tu sabes, Zé, e toda a gente sabe que toda a gente, ou muita gente dentro da Igreja Católica, vê aquilo como um símbolo de provocação. certo, mas pá, quem vê aquilo como um símbolo de provocação vive no passado. Gonçalo, desculpa lá. Tem que viver no passado. Então, mas a Tem. Bíblia, a Bíblia vive onde? Não é? Portanto, os católicos seguem a Bíblia que foi escrita no passado. Mas por isso é que eu digo: se o próprio Papa não tem nada contra, apoia e o discurso dele é todo. Quer dizer,
A igreja tem Eu acho a igreja tem duas dimensões. Tem a dimensão, não é? Dos homens e a direção do divino. Nós, quando olhamos para a igreja do divino, em nenhum momento o divino ou a própria fé tem a ver com a orientação sexual da pessoa, etc. Claro que existe um conjunto de pessoas em todos os grupos, de mas forma aí é que, incondicional, que são extremistas. Mas aí é acho que que, tu tocaste no ponto. E o Papa Francisco também toca no ponto. Deus ama o pecador, não ama o pecado. E o Papa Francisco, propriamente diz que a homossexualidade é um pecado, não é? Atenção, com isto eu não estou a dizer que a homossexualidade é X e tal. o Não. Papa Não Francisco há. não diz que a Deixa-me só. homossexualidade é um pecado. Não, a homossexualidade, ele disse, podes pesquisar. O Papa Francisco diz que a homossexualidade é um pecado. Deus ama o pecador, não ama o pecado. E o que se está a fazer aí é a glorificação do pecado. Porque um homossexual pode ser religioso. E isso é uma grande diferença. Mas qual é Percebes? o. Ok, bom, Para mim, então. nenhum. Para mim, nenhum. Agora, acho que é uma falta de respeito para milhares de pessoas que são crentes e milhares de pessoas acharam aquilo uma falta de respeito, não é? Porque há determinados símbolos que podem ser entendidos como uma provocação, nomeadamente por vertente religiosa. Mas em que isso mexe na fé das pessoas? Volto a frisar, isso é glorificação do pecado, que até o próprio Papa o diz, Não é, não é? mas não é pecado nenhum. As pessoas nascem. Mas Se uma ele mulher, próprio diz que a se uma mulher passa a homossexualidade gostar de. não sou eu que o digo, não é? Repara, se tu estás-me a obrigar a dizer, eu nem sequer sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas estás-me quase a obrigar a ter aqui uma postura quase clerical, como se fosse um bispo, a dizer, Bem, isto é pecado, isto não é pecado. Porque para mim, civilmente, a mim, se tu fores homossexual, companheiro, fantástico, tranquilo, sem problema absolutamente nenhum. Agora, isso, em termos religiosos, que é uma questão completamente diferente, é entendido por milhares de pessoas como uma falta de respeito. E além de ser entendido como uma falta de respeito, o que eu te estava a dizer da questão do Papa Francisco ter dito que era um pecado, é efetivamente isso. Deus ama todos por igual, mas ama o pecador. Não ama o pecado. São coisas diferentes. ok. E isso é a glorificação dos pecados. Eu continuo a ter uma. É uma coisa bastante diferente. Eu percebo o ponto. Ele disse em janeiro que não era crime, mas era pecado. Ah, ah, Repara, e a homossexualidade ser crime é ridículo, concordamos, sim, não é? sim. Só que, pá, só não sei onde é que vem. Eu tenho mesmo dificuldade, muita dificuldade, em entender de onde é que vem este ódio da igreja com. Quer dizer, as pessoas não conseguem só viver e ser felizes, estar na sua fé. Porque que uma bandeira vai chatear alguém? Eu percebo que existem provocadores, ok, Pá, fez. também Agora é assim, mas nós também estamos a a falar. bandeira vai provocar alguém, pá. Se eu for para uma sinagoga com uma bandeira de uma suástica Sim, de mas nazi, não, claro isto que não é uma provocar, sinagoga, isto é Portugal, é como se fala da Igreja Católica, é um evento cá. estás a perceber. Portanto, isso aí também, não é? Mas É um repara, extremo. nós também, quando olhamos para a Igreja Católica, assim, que as pessoas não gostam que eu toque neste ponto, nós quando olhamos para a Igreja Católica não é? Também tem os seus crimes e os seus pecados ao longo da história e numa história recente, muito recente até. Olha, concordo plenamente. Eu, por exemplo, o Chega propõe castrar quimicamente os violadores. Esses padres que andaram a violar crianças, não é? Só não foram castrados quimicamente porque a esquerda não deixa, não é? Portanto, logo aí é um exemplo disso. Cast- Tenho opinião sobre isso, nunca tinha pensado nisso. Há vários países, porque a malta vai dizer, há vários países democráticos que praticam a castração química a violadores e etc. Ou neste Ah, caso, pedófilos, padres pedófilos. Olha, só por estarmos, só uma coisa, eu não sim. sei como é que funciona a Twitch, por estarmos a falar disto, a live não te vai abaixo, para não? Espero que não. Não sei. Eu, por acaso só pensei nisso agora, porque eu no YouTube tenho que ter muito cuidado com o que é que digo. É pá, se eles mandarem esse stream abaixo, não há problema nenhum. Ou abre outra, olá. Isso também. É? Pronto. Sim, mas Não, nós estamos a falar de tópicos, nós estamos a falar de sim, não, não, tópicos, não, estamos a ter uma não é discussão isso, é aberta, não é? mesmo, eu lembrei-me agora por ti, porque eu às vezes no YouTube, eu não sei como é que funciona a Twitch, mas eu às vezes no YouTube tenho que ter, Pode acontecer, ok, pode acontecer pelos vistos. Se calhar vou ter que tirar a voz daqui e pôr no Spotify. Pronto, depois não interessa. pronto, ok, O ponto é, certo, eu só tenho. Tenta só perceber o meu ponto, não é? Que é, pá, eu não percebo e não percebo. E da forma como tu escreves, novamente, podes alegar a parte da comédia aqui, não é? Mas mulheres com pênis, homens podem engravidar, os homens não podem engravidar, não é? não, mas eu concordo, mas há pessoas que te vão dizer dentro dessa comunidade que isso é possível, que há mulheres com pênis e que homens podem engravidar, esse é que é o problema, porque eu concordo contigo.
O problema é que há muita gente, e cada vez mais, a dizer que isso é possível. É uma parvalheira, eu concordo. É só apenas uma questão de bom senso. certo? Mas repara, o que as pessoas. Tu tens de entrar naquela velha discussão, não é? Tu tens o sexo, tens o género, não é? Tens- O sexo é um absoluto, é biológico, não há nada a fazer em relação a isto. O género, as pessoas podem ser o que elas quiserem, a mim não me aquece nem me arrefece, eu respeito e as pessoas são livres, e vou defender o direito da tua liberdade de ter a tua opinião e da liberdade dessas pessoas serem como elas querem até à morte. Sabe quando é que eu gosto? Olha, vou-te ser sincero, pá, eu não, já botei na esquerda, já botei na direita. Eu sou um gajo que sou completamente apartidário, mas há uma coisa que para mim é sagrado, que é a liberdade. A liberdade para mim é um direito muito, muito, muito chegado ao meu coração. Portanto, essas pessoas são livres e não chateiam ninguém. Claro que podes. Mas Não é? tu tocaste num ponto, é não chateiam ninguém, não é? Logo aí, se há uma imposição doutrinal de pensamento, não é? Há uma E na questão, oposição. por exemplo, dos géneros, deixa-me só concluir com Sim, isto. Na questão dos géneros, vamos assumir essa separação do sexo e géneros. Continuam só a haver dois géneros, porque eu não posso obrigar a que a sociedade acredite que eu me identifique como uma parede de creme, são percebes? casos raros. São Não casos são raros. assim, não são assim tão raros, pois há os pansexuais e não binários, não sei o quê. Estatisticamente falando, são casos raros, Gonçalo. No Sendo, fim, sendo. vamos assumir que estatisticamente são Sim. raros, mas mediaticamente têm cada vez mais importância, nomeadamente Pois nas decisões tem. jurídicas e políticas. Claro que tem, não é? Claro que tem, porque existe Tu? toda. Estás-me a ver? Espera, eu acho que Ok, aí. já está. Não, estás aqui. Estás-me a ver? Espera, tu, estás-me a ouvir bem? Estou a ver. Desculpa. Estás, ok. Sim, sim, fixe. Mas ambos sabemos que cada caso desses alimenta a máquina trumpista, bolsonarista, de direita, de conservadora, não é? Quer dizer, um caso, se um miúdo na escola diz, como eu vi há pouco tempo, que se identificava como um sapo e toda a gente tinha que falar para ele como se fosse um sapo, assim, uma coisa qualquer. E vi o Pierce Morgan completamente louco a fazer disto a história do dia. Epá, é um miúdo de 5 anos, 6 anos. É um exagero a professora ter que falar para ele como sapo. Opa, se calhar é, mas há coisas mais importantes que nos preocuparmos e há que perceber que existem exageros em Certo? tudo o que é sítio. Mas que isto não pode fazer com que nós odiamos as pessoas que se identificam como géneros diferentes. Nós muitas vezes podemos não entender, mas podemos aceitar e compreender. Ok? Portanto, é só isso. É só este. Só estou aqui a deixar um bocadinho. Sim, claro, Uh, claro. Ou seja, é só este o ponto, que é só, ok, se alguém chega à minha beira e diz que é pansexual uma das dezenas de géneros, eu digo, ok, como é que és que eu te trato? Eu trato a pessoa como ela quiser ser tratada. Isto não afeta o meu dia, nem afeta a minha forma de ser, por aí fora. Depois existem outros pontos, que são as casas de banho, acho todo, depois existem mil e uma coisas que são mais delicadas. Mas em relação a isto, pá, acho que tu não ficavas chateado se eu agora dissesse gostava que tu me tratasses como eles, ou algo do género, ou ficavas. é assim, não podes obrigar, eu chateado não ficava, porque é que eu hei de ficar chateado com isso? Agora, Não, obrigar não posso. tu não podes obrigar ninguém, eu a controlar a minha linguagem porque tu achas que, que és mais do que uma pessoa, eles. Isso não faz sentido, isso é delusional, não é? Certo, novamente, eu só Podes, estou. Certo, mas tu, no teu bom senso, e pensas, ok, esta pessoa identifica-se como isto, é algo que. mas Eu isso, não concordo, eu trato a pessoa como ela quer ser tratada. epá, repara, mas logo aí concordamos que há um problema. Repara, é que se formos analisar a situação de transexuais, pessoas que sofrem de disforia de género, creio que aí é uma situação diferente. Porque, repara, eu acredito que há uma questão entre uma pessoa que se identifica com um sexo e, ou seja, tem um sexo corporal, mas mentalmente acredita que é noutro. E isso aí é diferente. Sabes que até te pode surpreender, mas eu tenho, isto até parece estranho dizer isto, mas eu tenho uma comunidade, entre aspas, não é muito, porque eles também não, genericamente também não são muitos, mas tenho alguns transexuais que veem o meu canal e até em debates de escolas e etc. E já me disseram algo interessante, que foi, e gostam do conteúdo que é, efetivamente, só existem dois géneros. Porque se eu tivesse que me identificar como outra coisa qualquer, eu não andava a fazer operações para mudar o meu sexo biológico para o oposto, não é? E aí é onde entra a questão, que é, se uma pessoa me disser, olá, eu sou o Jorge, mas quero que me trates como Carla. Está bem, Carla, tudo bem. Agora,
Se uma pessoa me disser trata-me no plural ou trata-me como se fosse um chafariz, eu vou começar a dizer, ouve, calma, há limites para tudo, não é? Há limites para tudo. E tu podes dizer, mas o que é que isso te chateia, não sei o quê. Bom, o que me chateia é que hoje em dia nós já temos uma limitação de liberdade de expressão e consequências judiciais, até no Canadá e em países ocidentais, caso não respeites o direito de uma pessoa se identificar como uma boca distintora ou uma coisa assim do género. É Certo, ridículo. mas novamente, É ridículo. mas esses são casos raros. E agora, por exemplo, agora no chat alguém escreveu: Olha, namoro com uma pessoa não binária, mesmo eu sendo cisgênero. E mesmo assim somos felizes. Não percebo porque há tanta polémica. As pessoas só querem ser amadas e viver bem a vida. Portanto, Certo, mas a questão é que eu, por acaso, eu também me identifico com uma pessoa que no final do dia diz, e sem sombra de dúvidas, que vocês podem dizer que são não binários, no final do dia vão ao urologista ou ao ginecologista, portanto também não Claro, varia muito. como é lógico. E uma pessoa, não é? Podem dizer o que quiserem, mas no Eu, final do cost- dia a eu, biologia cost- não mente. É isso, eu costumo de ter, eu tenho sempre uma pessoa que é alguém que tenha mudado de sexo para mulher, vai ao médico e o médico dói-lhe a barriga e o médico não vai fazer um teste de gravidez. Portanto, isto é um exemplo que eu costumo de usar. Do Sim, ponto sim. de vista biológico, não há como fugir ao assunto. Mas nós não estamos a falar aqui num ponto de vista social, é num ponto de vista do ódio que muitas vezes estas comunidades levam que eu às vezes vejo que é só que nós muitas vezes também queremos e tu aqui tens de concordar um bocadinho comigo, Gonçalo. Este discurso leva. Eu percebo pelo teu discurso, tu és muito mais moderado do que aquilo que as pessoas pintavam. Mas Não, não sei, eu acho que tu só me conheces do Twitter, não sei se vês vídeos meus, não sei. já vi qualquer coisa, sim. Mas imagina, mas repara, o que eu estou a dizer é: tu, se conheces uma pessoa transexual e ela quiser ser tratada por ela, não tens nada contra, certo? Não, eu conheço pessoas transexuais, não se bem comigo, sim. Pronto, ou Não, seja, não tenho, mas a questão passa para uma questão depois legal e de ofensas a determinadas comunidades que é pá, acho porque se temos que respeitar a comunidade LGBT e etc., então a comunidade LGBT também tem que respeitar certamente grande parte da comunidade religiosa. É porque o problema, volto a frisar, estava a falar, o problema não é a pessoa ser homossexual, o problema não é a pessoa ser transexual, o problema é a questão coletivista e identitária. Porque aí é quase uma celebração, por exemplo, na questão religiosa, não queria pegar muito nisso, mas é quase a celebração identitária e coletivista do pecado. E, por exemplo, as pessoas que se dizem liberais sim, mas partem de nós um somos um pressuposto país que, laico, Gonçalo. Isto, a certo, religião não interessa, mas não laico não quer interessa para dizer nada. ateu. Laico não quer dizer ateu. O país institucionalmente é laico, mas a nação é católica. Portanto, nunca esquecer isto. Portanto, nunca esquecer isto. Portanto, há que respeitar aquilo que é a maior parte da fé da população. São coisas diferentes. Essa Portanto, a fé da. nação constrói o Estado. São coisas diferentes. E volto a frisar, eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo. Não sou. Enfim, tenho alguma simpatia para alguns valores cristãos, obviamente, mas não sou a pessoa mais religiosa do mundo. Agora, não podemos é ignorar que um país, apesar de ser laico, ou um Estado, apesar de ser laico, a nação é católica, sem Mas sombra de dúvida. está a decrescer. E Anyway, isso é, a quantidade de e isso é bom? católicos, E isso é bom ou mau? não faço ideia. Da República Checa, Não, pelos estou-te a vistos, perguntar. a República Checa, pelos vistos, disseram que era um país com uma porcentagem muito baixa de católicos e o país pareceu-me funcionar perfeitamente normal. Epá, Muitos, eu sou-te sincero, o país com mais incentivo à prática ateísta, sem religião, muçulmana, judaica, cristã, foram os países comunistas, quer na China, quer na União Soviética. Portanto, epá, a quantidade de mortes que aquilo gerou em substituição religiosa pela política não me bem, parece mas benéfico. estás a considerar a política, estás a considerar uma imposição política. Não estamos a falar de uma imposição política, estamos a falar sobre um caminho normal das coisas. Ah, 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 ah. Sim, mas é uma exceção, percebes? Sim, eu sei, mas nós apesar nós somos um país tendencialmente socialista, não é? Não significa que nós estamos a caminhar para um comunismo. Nem me está a parecer que alguma vez Portugal seja um país comunista. Nem eu queria que Já Portugal fosse. tivemos, epá, olha que o período do pré que houve lá, em 74, 75, o meu, eu vou-te contar uma história, o meu avô nem sequer era politizado, nem nada, e como trabalhava no setor privado, era mecânico, teve malta do MRPP atrás dele com uma caçadeira, porque ele dizia que gostava de Sá Carneiro. Portanto, epá, Sim, eu entendo. Sim, claro, tivemos ali um aquilo, período. pá, aquilo tivemos complicados.
Sim, mas o ponto só que eu estou a dizer é que eu não gosto muito do argumento da religião quando estamos a falar em questões políticas. Nem eu, nem eu, Uma nem clara eu, nem eu. separação de Eu só poderes. estava a falar, eu Ah, concordo, nem eu só estava a falar, eu não gosto quando há a justificação da palavra Deus para fazer política, sou-te muito honesto. Só toquei no argumento porque, não querendo ofender, mas foste tu que trouxeste à mesa, e, portanto, sim, anteriormente. foi só por isso. Mas só para terminar essa parte da questão LGBT, é exponencialmente diferente uma pessoa dizer que é homossexual e viver a sua vida assim, ou transexual e etc., do que transformar isso numa questão identitária coletivista e, ao mesmo tempo, fazer disso propaganda política e obrigar que os outros vivam Certo, e façam parte dessa propaganda. Foi o mas, que aconteceu na questão da JMJ, mas etc. Gonçalo, mas concordas que toda a gente que é homossexual da comunidade LGBT, QIA+, é uma comunidade que deve ter os mesmos direitos que nós? Toda a gente é igual perante a lei, sim. Personalidade jurídica é igual perante a lei, não é essa a questão. Agora, e porquê é que eu não disse logo sim? Porque há muitos homossexuais e há transexuais que vão dizer, não, eu não faço parte da comunidade. Não tenhas a menor dúvida. Porque eu tenho-os no meu canal, eu vejo-os lá. E já conheci alguns pessoalmente, percebes? E não se revêem nesta prática divisionista social. Porque se tu és homossexual, transexual, eu não quero saber, honestamente. Eu não Mas, quero é que as pessoas façam propaganda política fazendo segregação e segmentação com base na orientação sexual. certo, mas tu concordas também que o casamento é homossexual? A palavra casamento é que é. Vamos Pelo à questão. civil, pelo civil, pelo civil. Pelo civil, sim. Na união civil, sim. Não, não, não vejo porque não. Não vejo porque não. Ok. Não vejo.